Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a definição de conjuntos, né? Vamos ver aqui algumas propriedades, né? E a gente vai introduzir esse assunto que é muito importante e todo ano cai no PISM. Tranquilo? Então é um assunto que você tem que ter uma atenção redobrada. Beleza? Bom, é o que eu sempre digo, você tem que assistir as aulas na sequência, fazer suas anotações, resolver as listas de exercícios, qualquer dúvida é só mandar no grupo dos alunos que está lá, sem nenhum problema, beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos para a aula, gente. Então vamos lá. Beleza. Conjuntos e introdução. O próprio nome já diz, é uma introdução ao conceito de conjuntos, beleza? Então vamos lá. Olha só, na linguagem cotidiana, a gente considera que conjunto é qualquer coleção ou classe de objetos. Ou seja, se eu tiver, sei lá, uma coleção de bonecos, por exemplo, eu posso considerar que isso é um conjunto. Numa linguagem cotidiana, posso, porque é uma coleção de objetos, né? Bom, mas na linguagem matemática, né, o conceito de conjunto ele é muito mais amplo, né? Porque a gente pode ter conjunto com um elemento, com nenhum elemento ou até mesmo com elementos infinitos. Beleza? Então aqui na matemática, o conceito de conjunto ele varia muito, ou seja, ele é muito amplo. Beleza? Eu anotei isso daqui para vocês na definição, tá? E a gente vai discutir isso aí no decorrer da aula, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, isso aqui é extremamente importante. Sempre que a gente vai representar um conjunto, a gente vai representar o conjunto por letra maiúscula e os elementos desse conjunto por letras minúsculas. Beleza? Então anota isso daí porque isso é muito importante, tá? Se numa questão discursiva do PISM você colocar lá conjunto com letra minúscula e elemento com letra maiúscula, você vai perder ponto. Na verdade você vai perder a questão, porque você vai estar invertendo a ordem da representação de conjuntos. Então isso vai estar errado. Beleza? Então anota isso daí, a gente representa os conjuntos por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Beleza? Olha só, gente, eu trouxe aqui um exemplo, tá? De representação de conjunto. Até aqui tá bom? Olha só, galera, a gente pode representar conjunto de várias formas, tá? Eu escolhi duas formas que são as mais recorrentes nos vestibulares. Ó, representando por esse diagrama aqui, que a gente chama de diagrama de Venn. Mais pra frente a gente vai ver que a gente pode utilizar esse diagrama para resolver questões, tá? Isso daí é assunto para as próximas aulas, tá? E olha só, a gente pode representar um conjunto tanto por esse diagrama quanto por chaves. Olha só. Bom, suponha, galera, que o conjunto A é o conjunto dos números pares. Então, nesse conjunto só pode ter número par. Beleza? Ó, 0, 2, 4, 6, 8. Eles estão dentro desse conjunto aqui, dentro do conjunto A. Lembrando que o conjunto A é o conjunto de números pares. Beleza? Então a gente pode representar assim, pelo diagrama de Venn. Ou a gente pode representar assim também, ó. A igual. Aí você vai separar os elementos por vírgula. Tranquilo? Olha lá. 0, 2, 4, 6 e 8. Tranquilo? Agora, se a gente considerar que o conjunto B é o conjunto dos números ímpares, vai valer a mesma relação. A gente pode representar aqui pelo diagrama de Venn, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Ou, opa, cometemos um errinho grave aqui, mas vamos agora. Ó. A gente pode representar aqui pelo diagrama de Venn, ou a gente pode também ó, utilizar aqui a representação por chaves. Olha só, eu vou colocar aqui a letra que representa o conjunto, vou colocar igualdade e vou colocar aqui entre chaves os elementos. Lembrando que os elementos têm que ser separados por vírgula, tranquilo? Se você não coloca vírgula, o examinador vai te cortar ponto, tá? Experiência própria. Vários amigos meus na prova do PISM não colocaram vírgula para separar os elementos. Alguns perderam meio ponto, né? Só por causa de esquecer a vírgula. Então, não esqueçam de colocar a vírgula para separar os elementos, beleza? Então, galera, basicamente, essa é a parte introdutória, tá? Essa aqui é a parte mais mingau, mais tranquila de conjunto, tá? Agora a gente vai avançar um pouquinho. Vamos descer aqui, ó. Beleza, chegando na parte que eu queria. Olha só. Galera, agora a gente vai trabalhar aqui com uma coisa chamada relação de pertinência. E o que é a relação de pertinência, Eugênio? Galera, a relação de pertinência é basicamente o fato de um elemento pertencer ou não a um conjunto. Beleza? Então, como é que a gente trabalha com a relação de pertinência? Galera, a gente tem dois sinais. A gente tem o sinal E, que indica pertence, esse Ezinho assim indica pertence, e esse Ezinho aqui com um risco, aqui com risco inclinado, significa não pertence. Beleza? Então, olha só.
Se a gente fosse considerar aqui como exemplo o conjunto A, ó, a gente sabe que o conjunto A é o conjunto dos números pares, beleza? Logo, 2, que é um número par, pertence a esse conjunto. 0 também pertence a esse conjunto. 4 também pertence a esse conjunto. 6 também pertence a este conjunto. O 8 também pertence a esse conjunto. Agora, se eu quisesse colocar o 3 nesse conjunto, não seria possível, já que o 3 é um número ímpar. Então, o 3 ele não pertence ao conjunto A, que é o conjunto dos números pares. A mesma relação eu posso fazer para o B. Olha só. Bom, o B é o conjunto dos números ímpares. Então, o 1 pertence ao conjunto B, o 3 pertence ao conjunto B, o 5 pertence ao conjunto B, o 7 pertence ao conjunto B e o 9 pertence ao conjunto B. Agora, se eu quisesse colocar aqui o 4 no conjunto B, seria possível? Não, já que o 4 é um número par e o B é o conjunto dos números ímpares. Então, o 4 ele não pertence ao conjunto B. Então, galera, essa ideia de relação de pertinência é basicamente isso. É basicamente o fato de um elemento pertencer ou não a um conjunto. Tranquilo? Então essa que é a ideia da relação de pertinência. Tranquilo? Show de bola? Beleza, vamos avançar aqui. Agora, galera, a gente já pode falar de classificação de conjuntos. Galera, como eu havia dito, o conceito de conjunto aqui na matemática ele é muito amplo, né? Quando a gente fala numa linguagem cotidiana, conjunto é basicamente qualquer junção, qualquer coleção de objetos. Mas aqui na matemática é bem diferente. A gente tem conjunto com um elemento, conjunto com nenhum elemento, e ainda temos conjuntos com infinitos elementos. Beleza? A gente vai ver isso mais pra frente lá na parte de conjuntos numéricos. Tranquilo? Nessa parte introdutória aqui a gente vai ver algumas classificações mais simples. Beleza? Agora, galera, a gente vai trabalhar aqui com a classificação dos conjuntos. Galera, esse assunto aqui ele é muito tranquilo, tá? Basicamente, nessa parte introdutória de conjuntos numéricos, a gente vai ter duas classificações importantes. A gente pode classificar um conjunto em vazio ou em unitário. Bom, quando a gente tem um conjunto vazio, o que vai acontecer? Nenhum elemento pertence a esse conjunto, ou seja, esse conjunto ele não tem nenhum elemento. Beleza? Como é que a gente representa o conjunto vazio, Eugênio? Muito simples. Bom, a gente pode representar o conjunto vazio por esse zero com um risco ou por essa chave aqui aberta, né? Sem nada dentro, tá? Eu já vi gente, galera, tentando fazer isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma aberta aqui. Já vi gente tentando fazer isso aqui, ó. Colocou o zero cortado dentro da chave. Isso daqui, galera, tá errado, tá? Eles vão te anular a questão se você fizer isso. Beleza? Show de bola? Então, o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, tá? A gente vai ver muito conjunto vazio quando a gente for trabalhar com equação. Beleza? Na maioria das vezes, quando a gente não tem uma solução para a equação, a gente diz que a solução da equação é conjunto vazio, já que o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Beleza? Se não tem solução, essa solução ela tem que ser um conjunto vazio. Conjunto vazio não tem nenhum elemento. Beleza? Agora, conjunto unitário. O conjunto unitário, galera, como o próprio nome já diz, é formado por um único elemento. Então, eu dei um exemplo aqui bastante eficaz aqui para vocês. Olha só. Se eu fosse criar um conjunto com todos os países pentacampeões da Copa do Mundo, quantos elementos teria esse conjunto? Se você é um cara ligado no futebol, assim como eu, você vai manjar que esse conjunto só teria um elemento. Quantas seleções foram 5 vezes campeã do mundo? Ou seja, quantas seleções ganharam a Copa do Mundo 5 vezes? Se você é um cara antenado no futebol, assim como eu, você sabe que a única seleção que ganhou a Copa 5 vezes é o Brasil. Então, esse conjunto, né, seria formado apenas pelo Brasil. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo de futebol, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de conjunto unitário, tranquilo? Esse conjunto ele tem apenas um elemento. Tranquilo, gente? Galera, agora a gente vai trabalhar aqui com 2 exemplozinhos e a gente encerra essa aula de uma maneira bem tranquilinha, beleza? Vamos trocar de tela? Trocando. Olha só, galera. Beleza, aqui a gente tem 2 conjuntos, conjunto A e conjunto B. Olha só, o conjunto A ele representa as vogais, o conjunto B ele representa as consoantes. Então, galera, olha só, a gente vai basicamente dizer o seguinte, né? Que o A, o E, o I, o O e o U pertencem ao conjunto A. Espera.
Como a gente pode ver, opa, esses elementos aqui eles pertencem ao conjunto A, tranquilo? E não pertencem ao conjunto B. Beleza? Estou marcando isso daqui, tá? Porque caso caia uma questão falando para você estabelecer relação entre conjuntos, é só fazer isso aqui, tá? Agora o mesmo vale para cá. Ó, a gente tem B, C, D, E e o F que pertencem ao conjunto B, que é o conjunto das consoantes. No entanto, esses elementos aqui, eles não pertencem ao conjunto A, que é o conjunto das vogais. Então a gente apresenta isso assim, ó. Tranquilo? Tá aí marcadinho. Galera, essa parte aí, como vocês podem ver, é uma parte bem tranquila. Para vocês identificar se um elemento pertence ou não ao conjunto, basta você olhar se esse elemento está dentro do parênteses, dentro do diagrama de Venn ou dentro das chaves. Galera, basicamente é isso para essa primeira aula de conjuntos. Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido o conteúdo. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão e foco na aprovação.